Então, uma tendência nesta maior liberdade testamentária. Ao lado desta tendência, imagine que vocês serão chamados a resolver esses problemas, a fazer mais testamentos. Ao lado dessa tendência, o que se vê também, ou que se antevê, é um afastamento da proibição do pacta corvina. Vocês sabem que há um dispositivo no direito civil brasileiro que proíbe contrato com herança de pessoa viva. É o artigo 426, se não me engano, do Código Civil. Esse dispositivo proíbe contrato com herança de pessoa viva. E se elegeu ele a uma espécie de sacralidade. Não se pode fazer nenhum negócio causa-mortes. Qual é o único negócio causa-mortes admitido? Testamento. E codicilo, mas codicilo, testamento. Ora, a pessoa que quer gerenciar sua herança, diante dessa impossibilidade, ela começa a achar caminhos alternativos, nas mais das vezes caminhos ainda não legalizados. Trusts, criações de fundações, doações em vida, com todas as consequências que isso possa trazer. Há uma tendência, volto a dizer, são os ventos europeus soprando aqui, em aumentar a liberdade e superar a proibição do pacta corvina. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo na Itália, um exemplo muito interessante. Na Itália criou-se uma figura chamada pacto de família. O que acontece? Como boa parte da economia italiana é calcada na pequena propriedade comercial, restaurantes, tabacarias, etc., o que se viu lá? O pai falece, tem vários filhos. Geralmente, um filho está mais ligado à atividade empreendedora do pai, e os outros seguiram suas carreiras. Quando o pai falece, aquele estabelecimento, aquele empreendimento, aquela empresa se dissolve, porque vai ser partilhada entre os filhos. Tem que partilhar, são iguais. O pai diz, não. O pai pode, num ato de uma vontade, dizer, meu filho X ficará com todo o empreendimento. E depois este filho X irá remunerar os irmãos pela cota parte que eles perderam. É um tipo de negócio causa-mortes, muito interessante lá, talvez fosse interessante aqui. Garante-se o direito de todos os filhos, mas, mais importante, garante-se a continuidade do empreendimento familiar. Há uma tendência muito grande, então, em aparecerem novos negócios causa-mortes. Para tanto, precisamos superar ou reinterpretar o artigo 426 do Código Civil. Por fim, eu sei que vocês estão cansados, um negócio jurídico que aparece no nosso código que tem sido desprezado, até porque ninguém sabe o que ele quer dizer e talvez vocês possam interpretar. A figura da partilha em vida. O artigo 2000, vamos ver se eu acho aqui. O artigo 2000 e... Esse código é muito ruim. Ouçam o que... E se fizesse uma enquete, eu tenho certeza que muitos de vocês jamais teriam lido esse dispositivo. Ouçam o que diz o artigo 2018, que trata da partilha em vida. 2018. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Partilha em vida. O que é esse dispositivo? A maior parte da doutrina e da jurisprudência tem dito que ele está servindo a doação em vida. Está dizendo isso. Eu posso, em vida, doar meus bens, respeitando a legítima, para meus 2, 3, 4 filhos. É isso que a doutrina tem dito e está interpretado. Mas há outras possibilidades. Por que isso parece não ser doação? Porque as regras de doação estão lá no artigo 500 do Código Civil. Doação é uma coisa. Se fosse isso, eu diria, pode doar. Isso está escrito lá. Aqui a lei fala em partilha em vida. Aliás, vejam, se é doação, se isso fosse doação, o que acontece? A propriedade dos bens passa já aos donatários. Posso até ficar com o usufruto, mas a propriedade passa. Partilha em vida, não. Eu faço a partilha hoje e ela só vai gerar efeitos depois da minha morte. Talvez aí esteja um negócio jurídico causa-mortes de extrema importância para evitar litígios, para que vocês possam fazer bastante escrituras, para que vocês resolvam o problema de quem lhes procura, uma solução muito agradável. O pai ou a mãe, enquanto em vida, faz a partilha e já define o que acontecerá depois. Não precisa de testamento, não precisa de doação, eu estou fazendo um verdadeiro negócio causa-mortes. Certo? São essas novidades que aparecem aí. É muito importante que nós estejamos preparados para elas. Não podemos ficar repetindo os dogmas passados.
Havia uma história oriental de um sujeito que professava lá, ele frequentava um certo culto religioso, e um dia ele ficou insatisfeito com o xamã, enfim, era uma figura oriental, esbravejou contra ele e disse: vou criar minha própria religião. Só que esse sujeito sempre saía com um gato amarrado, porque ele levava o gato ao culto, e ele saiu com o gato, do lado de fora dessa igreja, ou desse templo, ele pregava lá a sua religião, e sempre com o gato amarrado. E ele começou a fazer sucesso, começou a encantar as pessoas por sua visão religiosa. E todas as pessoas que iam assistir a pregação dele fora do templo, começaram a levar um gato amarrado também. E assim foi. Ele morreu, e a religião passou a ser uma religião do gato amarrado. Porque já que o líder deles tinha sempre um gato amarrado, eles entendiam que ter um gato amarrado era parte da religião. Quando não tinha nada a ver, foi uma coincidência. Nós precisamos desamarrar os nossos gatos e estarmos prontos para as novidades que estão vindo aí. Desculpe se eu chatei, mas é o que tinha para um sábado à tarde. Obrigado. Para compor esta última mesa, convido a virem à frente o tabelião do 5º protesto da capital, Tiago Martins de Oliveira. Convido a acompanhá-lo o palestrante deste último painel, o superintendente do IEPTB, Seção Amazonas, Rafael Frank Sintrestone. Convido também a tabeliando o 3º protesto, diretora de protesto da TC Paraná, Gabriela Lucena Andreasa. O assessor correicional da Corregedoria, Jorge Luiz Gomes de Macedo. E também do 1º tabelião de protesto de Maringá, Alexandre Valério. Convido os integrantes da mesa a tomarem seus assentos e passamos à condução dos trabalhos para tratar de protesto, diferimento dos emolumentos. O superintendente do Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do Brasil, Seção Amazonas, advogado, especialista em direito notarial e registral, Rafael Stone. Muito bem. Primeiramente, aqui vamos aos agradecimentos. Sinto-me muito honrado pelo convite. E nosso objetivo aqui é muito simples, é compartilhar experiências, compartilhar boas práticas. Agradeço a direção da ATC, as autoridades aqui presentes, titulares de cartório, e a minha exposição ela é bem objetiva e disseram aqui que é para explanar, obviamente, o case de sucesso no estado do Amazonas. Eu gostaria de pedir licença à mesa, que eu gosto de falar andando. Então, perdão, por gentileza. Muito bem, senhores. A experiência no estado do Amazonas foi, obviamente, uma bagagem acumulada aí desde 2009, quando assumimos a direção do Instituto de Protesto do Estado do Amazonas. O objetivo inicial era implementar tão somente a CRA, que todos conhecem, Central de Remessa de Arquivos, era uma plataforma meramente para tramitação desses registros. E, com o passar do tempo, nós fomos detectando que o mercado, cada vez mais, exige e quer um serviço de qualidade e mais rápido. Recentemente, nós estivemos no Convergência, em Belém do Pará, acho que todos aqui conhecem, um evento que reúne todos os tabeliões de protesto do Brasil, e expusemos lá a experiência do estado do Amazonas. Estado esse que tem todas as dificuldades, aliás, tinha
ainda temos alguns desafios a serem superados, mas tinha todas as dificuldades que os demais estados possuem e de maneira inflacionada, vamos dizer assim. Na primeira lâmina aqui, eu quero trazer o desafio que é o estado do Amazonas. Um estado colossal, com a subdivisão, uma das subdivisões globais, a nona maior, né, do planeta, sendo o produto da soma aí da França, Espanha, Suécia, Grécia, só para que vocês tenham ideia. Lá nós temos 76 serventias, 6 na capital, uma população de 4 milhões de habitantes, 2 milhões acumulados na capital. Uma cidade-estado, praticamente. Então, a logística num estado desse, praticamente permeado aí por rios e serventias com receitas bem apertadas, com uma estrutura carente, uma coisa extremamente desafiadora, vamos dizer assim. Então, os problemas que existiam no estado do Amazonas eram os problemas que todos nós conhecemos aqui. Não só a logística, um instrumento de protesto, um serviço caro, né? Nós tínhamos lá a questão da antecipação das custas. Obviamente, o credor tinha o hábito de antecipar os emolumentos para fazer um protesto, que muitas das vezes ele não tinha resposta, mesmo depois de apresentar o título há 6 meses, por exemplo. Ele não sabia o que acontecia com aquele título. E um processo extremamente manual, cansativo, arcaico, que reforça aquele paradigma de que cartório é uma coisa atrasada, antiga e por aí vai. Então, isso não só trazia esse tipo de problema, como o cartório não se adequava às evoluções que o mercado exigia. Entre elas, a Febraban, um dos maiores clientes dos cartórios de protesto do Brasil, que estabeleceu um layout próprio, que pedia, obviamente, a integração dos cartórios numa central. Foi quando surgiu a CRA, que até hoje ainda existem titulares com receio de ingressar numa central dessa, que hoje, obviamente, eu não entendo o porquê. Ainda encontramos isso pelo Brasil. Enfim, além disso, existiam sérios problemas de conciliação nos repasses, processos totalmente diferentes. Em 76 cartórios, nós tínhamos um desgaste com o mercado excessivo, e esse desgaste, muitas das vezes, desnecessário. Desnecessário. Por quê? Porque o cliente que utiliza o serviço de protesto é diferente do cliente que utiliza o serviço, por exemplo, no registro imobiliário. Ele é obrigado a ir naquele cartório. Ele tem que, enfim, não tem para onde correr. O protesto, na sua maioria esmagadora, é facultativo. Ou seja, o cliente protesta porque quer, porque ele ainda acredita no protesto. Esse é um ponto. Ninguém vai lá, vou protestar porque o cartório é bonito, porque isso, que aquilo. Não, protesta porque vê vantagens ainda em utilizar esse serviço. Então, eu sempre digo que quem é o grande chefe do serviço de protesto no Brasil não são os titulares de cartório, não é o tribunal, não é um escrevente, enfim. São os clientes que o mercado apresenta. Quem manda no serviço de protesto é o mercado. Simples assim. Então, esse desafio no estado do Amazonas, ele tomou proporções ainda maiores. Por quê? Porque, constantemente, historicamente, ao invés de se melhorar o serviço e tornar ele mais barato, mais acessível, quando o movimento diminuía, aumentava a tabela, sempre cobrando mais de quem já utilizava o serviço. Coisa extremamente perigosa de se fazer. E foi quando nós encontramos esse cenário, né?
O Instituto de Protesto ele foi fundado em 2005, mas passou a funcionar mesmo só em 2009, final de 2009. Em 2005, o Instituto era uma gaveta, que ficava simplesmente o estatuto dentro de uma gaveta e ninguém trabalhava isso, Instituto de Protesto, né? Então, senhores, além disso, a CNP, que é a Central Nacional de Protesto, que é a base principal, que, no meu entendimento de mercado, é a vitrine do protesto. Eu sempre falo isso para todo e qualquer colega que eu encontro. A CNP é a vitrine do serviço de protesto no Brasil. Só que ela parece queijo suíço, é toda furada. Por quê? Inúmeros estados ainda não estão 100% e não integram essa base. Não sei por quais motivos, mas no estado do Amazonas já estamos bem mais avançados. Por quê? Porque todos os cartórios não só aderiram a esta base, como também alimentam ela 100% todos os dias. Vou explicar um pouquinho mais à frente como funciona essa sistemática. Mas por que analisar essas dificuldades e trazer aqui se a pauta é diferimento? Porque não adianta oferecermos um serviço, em tese gratuito para o cliente, vamos dizer assim, sem que ele seja celere, sem que ele seja digital. Hoje, o mundo, o mercado requer rapidez. Não é mais aceitável, por exemplo, eu esperar por um serviço que, muitas das vezes, eu antecipo um pagamento para eu receber um instrumento daqui a X dias. Analisando a tabela de alguns estados, nós temos faixas que são cobradas de maneira antecipada do cliente que superam o dobro do valor levado a protesto.